estamos aqui dando sequência a mais uma live do grupo Infovid, um grupo formado durante a pandemia com pesquisadores do Brasil inteiro, das mais diversas áreas do conhecimento. E hoje nós estamos dando sequência a um tema que já foi aqui abordado, mas merece mais aprofundamento ainda, que é a questão da reabilitação dos pacientes que tiveram a Covid-19. A apresentação de hoje, ela está sendo feita da Infovid, já dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ele passa a se localizar a partir de agora, e contamos com o apoio do Instituto Luci Montoro e do Instituto de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas. Vão estar aqui presentes pessoas com um conhecimento muito grande do assunto e que, nada mais, nada menos, fazem parte do grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde, que está estudando a reabilitação de pacientes da Covid-19. Então, eu gostaria de fazer a apresentação para que já se iniciem as primeiras falas a respeito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de fazer a apresentação dentro da comunidade de reabilitação. Seria desnecessário explicar quem é. A professora Linamara Riso Batistella, diretora do Instituto Luci Montoro, do INREA, professora titular da Faculdade de Medicina da USP. A professora Marta Imamura, também da Faculdade de Medicina da USP, do INREA, e temos a oportunidade de contar com a doutora Carlotte Kiekens, que é da Universidade Ghent, Bélgica, e também agora, no momento, em Milão, na Itália. E, seguindo a nossa tradição, quem faz as perguntas, quem conduz a entrevista é sempre uma jornalista, e nós temos aqui a honra de ter novamente a Fabiana Cambricoli, jornalista de O Estado de São Paulo. Então, para dar início, eu convido a professora Linamara Riso Batistella para iniciar as apresentações. Agradeço novamente a doutora Carlotte Kiekens, pela gentileza de dispor o seu tempo para fazer essa discussão aqui. Aproveito para agradecer antecipadamente o Alexandre no audiovisual e o pessoal da tradução, que será muito útil nesse momento. Por favor, professora Linamara, tem a palavra. Isso aqui? Já share aqui. Aqui, share. Então, põe aqui na apresentação, né? Isso aqui. Então, olha, é um prazer enorme estarmos todos aqui hoje reunidos, estarmos na presença da professora Carlotte, com o apoio da Associação Paulista de Medicina, que nos facultou facilidade dessa plataforma mais ampla, onde nós podemos ter convidados, e com o apoio da OPAS. É importante a gente entender que este webinar também está sendo traduzido para toda a América Latina. Um momento importante de nós alinharmos conceitos, alinharmos conhecimentos e entender um pouco o que está acontecendo com esta afecção, com esta síndrome que veio para ficar, que tem uma causa única, que é um vírus, mas que tem acometimentos que vão para além do pulmão. Os achados extrapulmonares se perpetuam ao longo do processo e muitas vezes levando a uma incapacidade importante. O que nós conseguimos entender e trazer como conhecimento, inclusive a partir de trabalhos feitos com a necrópsia com 7 Tesla, mostram que esta inflamação é generalizada. Além dos achados pulmonares, que são muito impactantes, nós temos achados extrapulmonares que mostram que tem uma doença do leito vascular, e o leito vascular está distribuído no corpo todo, portanto, em cada órgão ou sistema, nós temos o risco de encontrar
alterações da estrutura que podem levar a alterações da funcionalidade. Esses achados clínicos, esses achados histopatológicos, esses achados das autópsias, nos trazem a dimensão de como esta doença precisa ser abordada quando nós pensamos na estrutura, na função e na reabilitação. E a reabilitação se colocou como um trabalho importantíssimo, não apenas do ponto de vista dos pacientes sintomáticos, mas inclusive para aqueles que não têm manifestações importantes do ponto de vista pulmonar. Então, quando nós olhamos para o paciente em tratamento que veio para a reabilitação, e nós precisamos entender que essa reabilitação já começa na fase de internação hospitalar, mesmo nas UTIs, nós temos que ter uma abordagem muito individualizada. As sequelas do pós-Covid precisam incluir uma avaliação muito clara para entender, num exame clínico e com um painel de marcadores, em que nível de lesão, em que nível da estrutura a lesão se coloca. E quando eu olho para os pacientes assintomáticos, positivos assintomáticos, mas eu também preciso entender pacientes que não se colocaram como positivos nos exames laboratoriais, mas que aparecem com manifestações que nos levam a pensar no COVID. Então, tanto os pacientes negativos para o vírus, negativo nos exames laboratoriais, como os pacientes assintomáticos, positivos, mas assintomáticos, a gente precisa ter um olhar especial. Quando as manifestações vão se colocando e a gente vai fazendo um checklist do rol de manifestações clínicas que se assemelham ao COVID. Nos pacientes positivos, no entanto, assintomáticos, um olhar muito cuidadoso, porque às vezes o sintoma não é pulmonar, mas o paciente aparece com um elenco de outras manifestações clínicas. Eu olho para os pacientes sintomáticos que foram tratados a domicílio, porque não tiveram manifestações clínicas graves dessa fase aguda. Para os pacientes que estão nos hospitais e que também não desenvolveram manifestações tão agudas e tão graves que precisaram ir para uma UTI ou para um suporte ventilatório dentro da própria UTI ou numa enfermaria de cuidados agudos. E depois, quando nós passamos desta fase inicialmente aguda, nós olhamos para esses pacientes e vemos que a distribuição das sequelas, das complicações, não obedece à mesma lógica do acometimento ou das questões que envolvem a internação na fase aguda. É verdade que os pacientes agudos terão manifestações clínicas e comprometimentos funcionais bastante claros, mas não significa que os outros que tiveram um quadro inicialmente mais leve vão deixar de ter complicações bastante importantes. Por isso que quando nós estamos falando em reabilitação, a estratégia é avaliar os 3 domínios, né? O domínio cognitivo, o domínio psicológico, ou psicoafetivo, melhor falando, e o domínio físico. É no conjunto desta avaliação que nós vamos determinar as melhores estratégias para atender esse paciente. Entendendo que complicações respiratórias tardias em paciente pós-Covid pode levar realmente a uma limitação funcional, mas não é exclusivo. A diminuição da função respiratória. Nós temos outras complicações, como dores externocostais, como as alterações, inclusive da capacidade de tolerância ao exercício, que também são decorrentes dos fenômenos de alteração do sistema cardiorrespiratório, mas sobretudo do sistema respiratório. Os sintomas leves que acometem o sistema nervoso não podem ser negligenciados. Dor, tontura, perda de olfato e paladar merecem uma atenção bastante especial. E quando esses pacientes assintomáticos estão positivos para o COVID, uma das orientações que a gente deve dar, já desde o primeiro momento, é que eles devem continuar tendo uma vida ativa e continuar a se exercitar. Aparentemente, mesmo dentro das restrições sanitárias que nós vivemos, a manutenção de uma boa atividade física melhora muito a evolução da doença, o desfecho final, inclusive. Falta de ar recente, dor no peito, complicações médicas precisam ser consideradas, porque são pacientes que têm comorbidades. Quando eu olho para o que acontece com a reabilitação do COVID-19, eu vejo uma série de configurações que precisam e devem ser lembradas, desde a fase aguda, passando pelo hospital de transição, ambulatório, as questões da telesaúde, os exercícios domiciliares direcionados ao paciente e sempre olhando para as necessidades e o que a gente espera como desfecho. Portanto, é um processo amplo que abrange uma linha de cuidado.
nós precisamos entender que essas avaliações se repetem, inclusive no tratamento ou no encaminhamento para a alta do paciente para o retorno à atividade ocupacional. Quando nós estamos olhando para esse paciente que vai sendo avaliado ao longo da recuperação, nós precisamos entender que essa experiência é um estresse. E esse estresse pós-traumático precisa ser avaliado e a gente precisa se concentrar no humor e na condição de bem-estar, para que esse paciente possa voltar completo para a sua atividade na sociedade, para a sua atividade a nível profissional. O esporte é ainda uma preocupação ou ocupação, atividade profissional fisicamente exigente, porque aparentemente a afecção, do ponto de vista cardiovascular, exige um período maior de descanso completo. Portanto, nós precisamos avaliar quem é esse paciente. Este é o melhor exemplo, quando nós estamos falando do Covid-19, é o melhor exemplo do cuidado centrado no paciente. Nós vamos olhar quem é esse paciente, onde que ele se insere, quais são os determinantes sociais que ocupam a sua existência, para a gente garantir uma seleção de estratégias terapêuticas adequadas. E esse período de repouso pós-infecção, dependendo naturalmente das complicações, vai reduzir o risco de insuficiência cardíaca secundária à miocardiopatia. Tem uma coisa muito interessante quando a gente está falando do pós-Covid, é que, na verdade, a reabilitação, e a gente viu isso nos pacientes do Hospital das Clínicas, e nós estamos acompanhando esta realidade. Os pacientes que receberam cuidados adequados, desde a fase de internação, dos cuidados intensivos nas UTIs, eles realmente saíram em melhores condições e eles evoluíram melhor no momento do tratamento pós-agudo. Embora esse acometimento seja multissistêmico e às vezes, mesmo um quadro agudo relativamente leve, deixa complicações muito graves, nós entendemos, e é muito claro, a diferença que faz quando a reabilitação acompanha o paciente em todo o processo. Importantíssimo a gente separar quem é o paciente com sequelas graves, como, por exemplo, complicações tromboembólicas, das outras que dizem respeito mais à fadiga, à falta de ar até moderada e que limita as atividades, mas onde tem um risco menor. Quando a gente estratifica esse paciente, quem é o paciente na fase aguda, quem é o paciente na fase pós-aguda, que tem complicações graves ou complicações moderadas, a gente está fazendo um favor para o sistema de saúde, porque a gente está garantindo que o paciente não se mantenha em atendimentos altamente especializados, quando ele pode ser atendido na atenção primária, na atenção básica, e com isso tirando a pressão de cima do sistema de saúde. Então, é importante oferecer o que o paciente precisa. Existe uma discussão sobre o que é o COVID pós-agudo, o que é o COVID crônico. E na ausência de um consenso, os ingleses definiram a COVID pós-aguda como estendendo-se além de 3 semanas desde o início dos primeiros sintomas. E o COVID crônico é esse COVID que a gente continua tendo manifestações a partir das 12 semanas, numa fase já de maior estabilidade, onde o paciente pode efetivamente receber cuidados num sistema primário de saúde. É preciso que a gente lembre, para completar um pouco essa divagação inicial, que mesmo pacientes positivos para o vírus, e que em torno de 10%, eles mantêm um quadro bastante comprometido por mais de 3 semanas. E isso a gente precisa levar em consideração, principalmente quando a gente está falando em protocolos, né? A gente costuma brincar que o protocolo é importante, mas às vezes ele mata o paciente, porque a gente oferece para o paciente o que ele não precisa ou a gente deixa de oferecer alguma coisa que é importante. Cada paciente precisa ser avaliado independentemente. Eu lembrei de colocar aqui que em 2017, a Organização Mundial de Saúde já havia levantado a necessidade de fortalecer a reabilitação no sistema de saúde. Exatamente antevendo, a partir das experiências com as doenças virais, como foi o Zika, como foi o MERS, o SARS, a necessidade de tratar o paciente ao longo da linha de cuidado. Então, integrar os serviços de reabilitação de forma específica ao sistema de saúde, desde a fase aguda, no nível primário, secundário e terciário do sistema, garantir uma força multidisciplinar de trabalho preparada, garantir serviços de reabilitação disponíveis, que é o que nós estamos vivendo aqui, naquele primeiro quadro, quando eu mostrei quais são as dificuldades encontradas na autópsia desses pacientes. Ao lado tinha um outro trabalho que nós fizemos junto com
enfim, representações do mundo inteiro, mostrando a indisponibilidade de serviços de reabilitação no mundo inteiro para atender essa nova demanda. E essa disponibilidade não é só estrutura física, é investimento em recursos humanos. Nós precisamos garantir que os serviços de reabilitação estejam preparados e disponíveis desde a fase aguda dos hospitais, com unidades especializadas quando isso for necessário. E é preciso que haja recursos financeiros, investimento dos governos, para que a linha de cuidados esteja coberta desde o primeiro momento, mas, acima de tudo, que a recomendação acerca da prestação de serviço atinja o nível de qualidade de excelência. Uma coisa que chama atenção e que também é fruto da experiência dos ingleses, que trataram de avaliar os pacientes a partir de aplicativos, entendendo a necessidade que os pacientes iam desenvolvendo ao longo desse processo de recuperação do Covid. E chama atenção, e de novo pensando o quanto a gente deve evitar estressar e impor mais preocupações para esse paciente, né? Uma série de sintomas que mostram a cronificação da doença e que devem ser tratados de forma sintomática e pragmática, e não nos perdermos em pedir exames muitas vezes desnecessários. Nesse período de 3 semanas e 12 semanas, é muito frequente esse conjunto de sintomas que precisam ser considerados, precisam ser clinicamente avaliados, mas que não devem exigir maiores investigações, a menos que criem alguma barreira para que o indivíduo tenha uma atividade comunitária compatível com a sua idade e com a sua participação habitual. Uma recomendação importante que a gente não pode escrever é a telesaúde. Ela ajuda a manter e a avaliar esses pacientes e acompanhar. É uma coisa que nós temos usado aqui de uma maneira muito criativa e com excelentes resultados. E aqui mostrando que a doutora Marta vai mostrar com mais detalhes a importância de quando a reabilitação pode ser oferecida no modelo da internação. Então, eu acho que a ideia de fazer uma atualização um pouco dos conceitos, aproveitando que nós temos vários centros de reabilitação acompanhando essa conversa e que, de alguma maneira, vai ficando claro para todos que este é um tema que estará presente no sistema de saúde de uma maneira muito importante daqui para frente. Portanto, é um conhecimento que precisa ser compartilhado. Vamos nos reservar agora para as perguntas. Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês todos e agradeço o carinho de ter a Carlote hoje aqui conosco. Professor Lotu, foi isso. Obrigado pela sua apresentação, uma introdução muito didática, super importante para a compreensão do atual momento. Antes de passar para a professora Marta Imamura, eu aviso a todos os participantes que podem enviar as suas mensagens, comentários. Agora, para que a gente possa fazer perguntas, por favor, formule em forma de perguntas, terminando com um ponto de interrogação, certo? Então, eu passo agora para a professora Marta Imamura para dar continuidade à apresentação da grande experiência que nós estamos tendo aqui em São Paulo em relação ao tratamento, atendimento e cuidado dos pacientes com a Covid. Professora Marta, por favor. Boa tarde, professor Lotufo, professora Linamara, professora Carlote, Fabiana, queridos ouvintes, né, participantes. É uma honra imensa estar aqui nesse webinar tão importante, já que nós estamos agora discutindo esse assunto tão do momento e num contexto mundial, né? Então, nós vamos englobar, como a professora Linamara já citou, o que a reabilitação ela pode oferecer para estes pacientes todos acometidos de uma forma tão multissistêmica e generalizada, não é? E focando realmente nessa questão do médio e do longo prazo. Se, em junho de 2011, a Organização Mundial da Saúde, em seu Relatório Mundial da Saúde, já estimava que 1 em cada 7 pessoas que habitam o globo necessitavam de reabilitação por apresentar uma perda da sua funcionalidade, desde um aspecto mais leve ao mais complexo,
esse número hoje, assustadoramente, em 2020, quer dizer, menos de 10 anos, passou de 1 para 3. Ou seja, nós temos um número muito grande de pessoas que necessitam da reabilitação. E, certamente, a Covid-19 é uma condição de saúde, como a professora Alina Mara já muito bem mostrou, que acomete praticamente múltiplos sistemas simultaneamente e, infelizmente, não de uma forma padronizada. Por isso que a ênfase na avaliação individualizada de cada paciente, porque não obrigatoriamente um sistema ou um órgão vai estar comprometido naquele caso. Lembrar também que essas pessoas que chegam com essa condição de saúde tão devastadora já apresentavam algumas condições de comorbidades que até predispuseram a, talvez, formas mais graves da própria Covid-19. E dentro desse sistema tão exemplar no mundo, que é o exemplo da cobertura universal de saúde, né? Que o Hospital das Clínicas, ou o Sistema Único de Saúde no Brasil oferece, veja que desse número grande de internações, nós temos um número superior de pacientes que sobreviveram à internação, talvez acima de 24 horas, e que sobreviveram e não tiveram o desfecho mortalidade. E a pergunta muito, muito relevante, até com uma importância agora até pela Organização Mundial da Saúde, é: qual a repercussão funcional de todas estas manifestações que a professora Alina Mara citou? São sistêmicas, desde o tegumento até os órgãos internos, né? Lembrar que, além das comorbidades prévias, nós temos os danos diretos no pulmão, mas temos também um outro agravo nesses pacientes, que são as consequências do tratamento. Por exemplo, a gente sabe que um fenômeno que impacta muito a funcionalidade é a estada na unidade de terapia intensiva, por exemplo, que promove essa síndrome, né, de uma fraqueza muscular, de comprometimento de nervos, de um estresse pós-traumático, simplesmente pela estadia na unidade de terapia intensiva, por exemplo. Mas existe, então, esse comprometimento viral em múltiplos órgãos. E daí eu queria enfatizar, como nós estamos falando da funcionalidade, a questão da invasão do sistema nervoso central. Parece que esse vírus, o SARS-CoV-2, ele tem um tropismo, né, pelo sistema nervoso, que não é só via retrógrada, via axonal retrógrada, mas também por induzir uma resposta imunológica e inflamatória intensa que tem uma predisposição para algumas células do sistema nervoso. E se a gente pensar, então, naqueles fenômenos clássicos da depressão, da ansiedade, do estresse pós-traumático, como a reabilitação é um processo, o paciente precisa estar envolvido, diferente de dar uma medicação ou uma injeção, não é? Mas o paciente precisa estar, vale a pena lembrar que essas manifestações vão afetar de forma direta aquilo que é o principal para que possamos ter uma reabilitação adequada, que é a cognição, é o planejamento, é a memória, é a capacidade de se programar para realizar todas as tarefas que vão ser, então, colocadas para o paciente. Veja, déficit de memória, lembra, Fabiana, né, que as pessoas às vezes negligenciam, mas o déficit de atenção, a velocidade do processamento das atividades neuronais, e 1/3 dos pacientes pós-Covid, e isso deriva dessa meta-análise importante, já apresenta essa síndrome desexecutiva, uma dificuldade de realizar os movimentos. E veja a pletora de manifestações clínicas que esse vírus pode causar, como eu disse, não só de forma direta, mas via sistema imunológico e via uma resposta inflamatória com aquela tempestade de citocinas que vai desde o acidente vascular cerebral até quadros demenciais, mas eu queria enfatizar a própria síndrome do Guillain-Barré. Imagine, com toda a manifestação que esses pacientes já têm, ainda somado a isso, uma doença autoimune, e é interessante que já são 76 casos descritos no mundo e onde não se encontrou a presença de vírus
ou partículas de vírus no líquido cefalorraquidiano. Então, para mostrar a importância e a relevância desse processo que nós chamamos reabilitação, eu queria mostrar um caso que foi amplamente veiculado na mídia, né, de um paciente que desenvolveu todos os sintomas clássicos da Covid e, no entremeio, 10 dias depois, uma fraqueza muscular intensa, ascendente, que, na verdade, o levou ao hospital. E vejam que a gente tem scores específicos, né? Mas uma fraqueza muscular generalizada, simétrica e que comprometeu não só o sistema motor, como também, e que isso que é importante ver, a sua parte do próprio catabolismo individual. Então, vou dar um exemplo muito prático para todos nós. Se a nossa medida é o índice de massa corporal, eu vou dizer que esse paciente, ou ele é obeso, por uma condição uma comorbidade, ou então ele é eutrófico. Mas uma avaliação mais criteriosa desse paciente vai nos informar que ele é um paciente com uma desnutrição, uma falta de proteínas. E esse fato é tão importante porque se ele tem uma fraqueza muscular e nós encaminhamos ele para um programa de fortalecimento muscular, se ele não tiver o substrato proteico para poder realizar a atividade, ele vai estar tendo uma desvantagem e não poderia ter um procedimento otimizado, vamos dizer assim. E a nossa meta, para que ele possa voltar à sua funcionalidade, é restaurar a perda da força muscular que ocorreu devido a vários fatores, é muito interessante notar que praticamente todos, eu vou dizer que acima de 95% dos pacientes que passaram em um regime de internação hospitalar para realizar a reabilitação, eles tinham distúrbios na deglutição. Então, esse caso, por exemplo, que eu estou ilustrando para mostrar a importância do tratamento conjunto, integrado e coordenado, tinha uma disfagia. Ora, se nós oferecemos essa necessidade proteica e não avaliamos, não tratamos a questão da deglutição e o mais importante, essa incoordenação pneumofono-articulatória, é um paciente que além dos 30%, 50%, 70% de fibrose pulmonar decorrente da Covid, pode ter agora uma pneumonia aspirativa. E além de tudo isso, são aqueles fenômenos de cognição alterados que também impactam na funcionalidade da pessoa. Então, nós avaliamos de uma forma mais universal, em termos de todos os domínios da funcionalidade desse paciente, nós vamos ver que os índices são muito baixos de uma forma generalizada. Entretanto, um programa de reabilitação simultâneo, né, no mesmo período de internação, intensivo, que soma aos exercícios, à fisioterapia, que, à medida que ele vai progredindo, tem a sua forma ativa, a ação desse treinamento, né, de deglutição, somado à força muscular de membros superiores, tudo realizado de uma forma coordenada e lembrar muito do equilíbrio. Esse é um paciente com um quadro de perda muscular, diria até uma sarcopenia, que vai além daquilo que a gente observa usualmente na polineuropatia do doente crítico que saiu da UTI, nós vamos ver que esse fortalecimento muscular, a coordenação, veja como ela pode ser obtida até num tempo que para nós, não é, professora Linamara, foi surpreendentemente rápido e que nós não observamos em condições, vamos dizer assim, usuais. Tá? Então, é feito sempre com o monitoramento, né, dos profissionais, dos diversos serviços, e uma pessoa que chegou no Instituto de Medicina, no Instituto Lucy Montoro, sem poder caminhar, sem poder movimentar o membro, sem poder escrever, acamado, com uma fraqueza dos 4 membros,
e consegue primeiro caminhar com auxílio do andador e agora de forma independente, são metas alcançáveis e objetivos que a gente pode fazer. Nós vamos acrescentando a isso dificuldades progressivas, né? As caminhadas em várias direções, com obstáculos, e até que ele passe a conseguir deglutir com segurança alimentos líquidos e depois também os próprios alimentos sólidos. Isso é um programa de condicionamento físico. Vejam que eles têm um grau de fadiga muito, muito grande, e à medida que um paciente que não tinha força nenhuma, ele passa agora a conseguir uma força adequada e uma caminhada, por exemplo, de forma também bem satisfatória, com redução do risco de quedas e com outras complicações que, sem a reabilitação, certamente poderiam ocorrer. E o mais bacana é ver o paciente, então, tendo condições de ter uma alta, com metas atingidas, em praticamente independência na totalidade de suas funções, e que agora, como a professora Linamara já citou, pode ser monitorado do ponto de vista da telesaúde, do teleatendimento, e com uma alta realmente de forma independente e segura. Quanto será que custaria para o sistema de saúde um paciente que sai de uma internação muito bem sucedida, mas está acamado, com uma fraqueza generalizada, com risco de quedas e de outras complicações? Vejam que as medidas elas são muito bem objetivas e, claro, o contato social, que é o mais importante. Então, a gente trouxe um exemplo para mostrar a complexidade das repercussões clínicas e funcionais que podem ocorrer e enfatizar a necessidade de um tratamento individualizado de acordo com a necessidade daquele paciente e que pode, sem dúvida, reduzir de forma muito importante o custo total para o sistema de saúde e reduzir também a mortalidade, que a gente consegue prevenir pneumonias aspirativas, fraturas por quedas em pacientes sarcopênicos, e certamente sem músculo ele não vai ter a força, a tração para manter também um osso saudável. Muito obrigada. Finalizo aqui, fico à disposição para perguntas. Eu agradeço, professora Marta. Sem maiores delongas, eu passo para a professora Carlotte Kicken. Para quem está começando a ver agora, ela é a nossa convidada, professora da Universidade de Ghent, trabalha também em reabilitação atualmente em Milão, uma das participantes do grupo de trabalho de reabilitação para a Covid-19, junto com as professoras Linamara e Marta. Então, por favor, professora Carlotte, tem a palavra. Okay, trying to share my screen. Okay. Oh, there's some background music. Hello, good evening, everybody. Thank you very much for this invitation. Dr. Linamara Battistella, Marta, Professor Lotufo. It's really an honor and a pleasure for me to join you tonight. I saw there are a lot of attendants, and I will talk about 3 points. First is the Cochrane Rehabilitation Recover Action. Then I will mention the WHO efforts on the long-term consequences, about which we just heard, and then an overview of what we know on COVID-19 in patients with spinal cord injury. As you know, for the United Nations and WHO, COVID-19 is a very big issue, and I think now it's very important for the rehabilitation community to really go in the endeavor and stress, as you are doing tonight, the importance of the long-term consequences and rehabilitation. So I think in all the bad things of COVID, I think in the end for rehabilitation, it may help us to put rehabilitation on the agenda, because the strengthening even becomes more important.
The cases are still increasing. Fortunately, there are now less deaths per cases, but when we look at the regions, we see that now mostly the Americas are still growing. And I don't know if you can see, the light green is Europe. We are now starting our second wave. And now with the holidays and the opening of the schools, it's really going not so well in Europe. So we're really not out of the pandemic yet. My first point was the rehabilitation, COVID-19 evidence-based response of the Recover action of Cochrane rehabilitation. I will very briefly introduce what is Cochrane rehabilitation. What we want to do is to bring evidence into practice. You know, evidence-based clinical practice integrates evidence together with clinical expertise and patient values. For those who would not be familiar with Cochrane, Cochrane is a worldwide network where evidence and research results are synthesized and summarized in systematic reviews and meta-analysis. As you know, systematic reviews are the top of the evidence pyramid. This work is mostly done in the review groups of Cochrane, but there are also fields within Cochrane, and the role of the fields is the knowledge translation, because one thing is making the reviews, another thing is bringing them to the clinicians and bringing it into practice. So the role of the fields is knowledge translation, and that is where Cochrane rehabilitation comes in, and we want to be a bridge, and I think this is your bridge, between rehabilitation stakeholders and Cochrane. On the one hand, bring Cochrane and the evidence to the clinicians, but also we want to bring all the problems of rehabilitation and research in rehabilitation higher on the agenda in Cochrane. We have different areas of work, and one is communication, and I want to take the advantage to invite you to go to our website, rehabilitation.cochrane.org, and you can click on the homepage on newsletter, and probably tomorrow comes out our monthly newsletter, and you will be updated, and go to our website or our socials, you will find all possible information. And it is Professor Gimigliano, the president-elect of ISPRM, that you may all know, who is the head of our communication area. On our web page, you see here the COVID-19 tab, and there you come in the Recover action. And there are different parts. But first, some terminology that I will use. We are using evidence mapping, which means that we map all the papers on a specific topic in a table. Systematic review, as I told, is collecting all the evidence and quality evidence on a topic. A rapid review is a review that is urgent on a new topic, like there are now rapid reviews in COVID, where some methodological steps are a little bit not respected just to be rapid, because we need the evidence when the patients are there. And a living review means a review that is continuously updated with new evidence that is coming out. So what are we doing in the Recover action? First of all, we look at all the evidence, all the papers that are published now on COVID-19 and rehabilitation. And since March, we are every month updating with a rapid living systematic review. In the beginning, it was case reports, expert opinion, but now the level of evidence is getting a little bit better, as you saw in the previous talks also. And then we map all that evidence also in tables. And then this is on COVID. On the other hand, we try to bring evidence with comparable diseases that could be useful for COVID-19. Also there, we are doing rapid reviews in collaboration with the WHO, and we're preparing a special collection. So here you see the rapid living systematic reviews, and they are all published every month in the European Journal of PRM and open access downloadable. Here you see the map.
And when you click on the map, you see these tables in the different phases of the disease, impairments, activities, and at the left you see epidemiology and other topics. And then you see the bigger the ball is, the more evidence there is. And when you click on the ball, you see the papers and you can click on the papers. So it's really a very easy access to everything existing on rehabilitation and COVID-19. We are preparing a special library, a special collection in the Cochrane Library. There are already different, for example, there is one on remote care through telehealth, but we are now preparing one on rehabilitation, and we are very happy to have rehabilitation also high on the agenda in Cochrane. So also within Cochrane, we were able to do quite some work. We are making now rapid reviews on the sequelae. And Marta just mentioned those diseases, so I will not go into detail. These rapid reviews will come out, we hope, in October. It's work with the WHO. And that was it for what we are doing with Recover. So please go to our website. Everything is free, open access, freely available. My second point is that I want to share with you that in WHO, we have a technical working group of which Dr. Linamara Battistella is also a very active member. And we are preparing a clinical record form to collect data on the mid and long-term consequences of COVID-19. Some of you may know the clinical platform that you find on the WHO website, where there are now 3 modules of case report forms, one on admission for a COVID-19 patient, one that can be filled out daily, and then one on discharge. But there is very little information also on discharge, on rehabilitation and the consequences. So we are now preparing module 4, and it is almost ready. With the aim to facilitate the understanding of the mid and long-term consequences of COVID-19, and obviously then also the rehabilitation needs. So this can, as you know, WHO works with the countries, with the ministries of health. And so this module is available to the countries to collect data, but can also be used by universities, by hospitals, by clinicians. And to collect data and then obviously use these data to know more and improve also the management. The first target of the module is people who have been discharged and who were admitted for severe or critical illness, but also where health system capacity permits. It can be also used for all patients, also with moderate and mild illness. And I think this is becoming very relevant now that we are learning more about the long COVID, and also people with mild illness can have quite severe problems on the long term, as was also presented in the previous talks. And my last section of my talk is about COVID-19 in patients with spinal cord injury. So I am working, I think it was said in the introduction, as far as I understood, in Italy since January. I moved from Belgium to Italy very briefly before the COVID epidemic and pandemic. And I work in a Montecatone Rehabilitation Institute, where we have 150 beds, of which almost all are spinal cord injuries, with the exception of one TBI unit. So I had quite a heavy experience here during the lockdown, and because, you know, Italy after China was one of the first epicenters. So we were very scared, obviously, because we hypothesized from the start that patients with spinal cord injury, and we are a national reference center, so we have very severe patients, a lot of ventilated and high tetraplegia patients. And as we know, the risk factors to develop severe COVID are high age and some comorbidities, so we hypothesized that our patients would be fragile. So how do patients with spinal cord injury and react on COVID-19? I also want to mention that we had an ISPRM webinar
in June that I think is still available to vision online, that I did with Marinella Galea from who works in the VA in the Bronx in New York. So if you, obviously it's not updated info, but I think what we talk about our experience is still very, very valid. So I invite you to see also that, that webinar. I will first show what is now known in literature. There have been some cases and series, and then I will show our own patients, and then I will finish. So the first case that was published in March, in fact, was a case in Firenze, also here in Italy, not so far from where I'm working. It was a patient with the tetraplegia, C4, and the patient had fever and mild dyspnea. He developed a viral pneumonia, but he did very well on just a simple oxygen and with a complete recovery after 2 weeks. Then our colleagues from Toledo, near Madrid in Spain, published their 7 cases, also quite early in April. Mean age 68, 5 males, but as you know, spinal cord injured patients are mainly males, 80% in general. So, and they had the classical, some of the classical symptoms. None of the patients needed ventilation or intensive care, even though 5 of them had pneumonia. They had some needs for aspiration and a decreased inflammatory response, but also there all the patients recovered. So up to now, not too bad news. Then more recently, a case control study was published again in Italy in a center not so far from Rome. And they had a unit of 25 patients that they tested, and 15 of these patients were found positive, mean age 60. The patients who were positive had a higher prevalence of comorbidities, but they had no atypical features, no different clinical expression as compared to the controls who were infected healthcare workers. Also there, no severe form, no deaths, and good outcome. Then recently, a big series has been published by the US veterans. They have 17,000 veterans with spinal cord injury. And between March and June, 140 of them tested positive for COVID disease, mean age 67. But of those patients, 26 died by June 30, and almost all, with the exception of 1, died within 30 days. So this is much worse. So that would make a mortality estimate of 19%. They do write that they think it could be an overestimation because not everybody was tested, and people may have had the disease and not be tested because in spinal cord injury, people often have fever. And so they think it might be an overestimation, but still, as their populations, their veterans are high age and with comorbidities, they use these data to confirm and encourage the efforts to minimize the risk of outbreaks in structures, in hospitals or residences where people with spinal cord injury reside. Our own series, we have not published it yet. We had 9 patients, all started with fever, and 7 out of 9 also showed pneumonia. 8 of the 9 patients had a good recovery in our center. Unfortunately, 1 patient had to be transferred to another hospital to intensive care because acute respiratory distress syndrome. And this patient unfortunately deceased. He was 60 years old and a high tetraplegia. Another observation we made that the patients, when we kept testing them before letting them, so we made a COVID area. That's all talk. I discussed that in the ISPRM webinar if you're interested. So we had a COVID unit. So before letting the patients go back to the other unit with the non-COVID patients, we were very strict. So we kept testing, and in fact, we saw that people remained positive, even asymptomatic, up to 2 months. So that was quite surprising. So we kept them isolated so long. Now there is new data that says that even if they are testing positive but asymptomatic, probably they're not so contagious. But you know, it's different if somebody goes home. But if a patient is in a hospital, in a rehab center, it's another story. We didn't want to take any risks.
We also saw that the interleukin-6 levels quite well correlated with the severity of infection. And so the other 8 patients, in fact, recovered well, don't have late symptoms except for some muscle fatigue. But 8 of the 9 also did quite well, in fact, except for the one deceased. And then we started a database, a data collection with all the spinal units in Italy. That is still ongoing because, yeah, as long as the pandemic goes, we continue. And I have some preliminary information. So we had 9 cases, 1 deceased. Negrar, which is in the north of Italy, near the epicenter, had 11 cases, of which 3 deceased. The Firenze case was the first case report had good outcome. They had 2 cases with good outcome in Trento. The 15 cases is the case control study. And there was 1 case in Roma, but it was not in the spinal unit, but the patient also had a good outcome. So this would bring us up to date to 39 patients in Italy, of which 4 deceased. So that would be a mortality rate of about 10%. But this is obviously a very small series, so, and also preliminary information. So what we are doing now with ISCOS, the International Spinal Cord Society, is that we are preparing a REDCap database to do prospective longitudinal follow-up and collect data, a little bit like the WHO clinical record form for all COVID patients. We would like to capture data for patients with spinal cord injury. And we are preparing it now. We have a first version. So I think in some weeks, I hope, or perhaps a little bit more, we will distribute that through the ISCOS newsletter for people amongst you who would be working in spinal units. So we will collect demographics, risk factors, very similar also to the clinical record form of WHO, info on the diagnosis, the symptoms, the complications, and the treatment, and obviously the outcome. So that was it. I thank you for your attention, and I take the opportunity to invite you to follow Cochrane Rehabilitation, and I'm available for discussion or questions as long as it is more or less translated. Thank you very much. Muito obrigado, professora Carlotti. Agora eu vou passar para as perguntas, mas eu tenho que fazer uma explicação para a senhora, professora Carlotti, para quem estiver nos ouvindo fora do Brasil, que devido aos sérios problemas que nós temos aqui em relação à ação do governo federal, surgiu uma aliança muito forte entre a academia, os cientistas e todos os profissionais de informação, do jornalismo escrito, televisado, radiofônico, e estamos fazendo um trabalho de informação à população que está sendo muito efetivo e lutando contra as fake news. E por isso, uma das ações nossas aqui é estar sempre junto com jornalistas. Nesse caso, hoje, nós estamos com a Fabiana Cabricoli, jornalista do estado de São Paulo, que faz cobertura diária sobre a pandemia. A Fabiana já participou da primeira rodada que nós tivemos sobre o tema, e agora ela retorna aqui, e a função dela é justamente, né, questionar e transformar isso em informação para o grande público. Aos colegas que estão assistindo, já estou anotando aqui as perguntas, e depois nós poderemos fazer as 3 palestrantes. Informo que nós iremos até às 15h30, horário de Brasília. Por favor, Fabiana, um prazer estar novamente com você. Obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite novamente, pela oportunidade da gente debater esse tema tão importante.
Boa tarde a todos que estão aqui com a gente, tanto assistindo quanto as palestrantes, né? Eu queria começar com uma pergunta para a doutora Carlotti, para aproveitar a experiência um pouco mais prolongada que ela tem no tratamento de pacientes com Covid, pelo fato da Itália ter passado por esse pico da pandemia algumas semanas antes do Brasil. Então, tendo em vista, em primeiro lugar, esse cenário, né, de que infelizmente vocês foram um dos epicentros da pandemia logo no início de março, que a Itália é um país que tem uma população mais idosa também, e também aproveitando todo o seu conhecimento nessa revisão sistemática da literatura, eu queria saber o que a gente já pode dizer sobre o prognóstico das sequelas no paciente com Covid. A gente até tratou um pouco sobre isso no outro webinar, né? Mas como é uma coisa ainda recente, acredito que a gente não tenha respostas definitivas. Mas, doutora, dá para dizer quais sequelas são mais preocupantes, se tem algum tipo de sequela ou algum tipo de perfil de paciente que pode ficar com problemas por um tempo mais prolongado ou talvez até para o resto da vida? Thank you for the question. Yeah, we are learning all about it now, and I think Professor Imamura gave a very nice overview of what we can do. The thing is with COVID-19, it's a coronavirus, so it's started mainly as a respiratory infection. So we focused on respiratory rehabilitation, but we are now learning that it is much more, and in fact it can affect all the systems of the body. Some patients don't even have a respiratory disease and have neurological problems or cardiovascular problems. So I think we must really monitor the patients very well and have a tailored program according to the problems. And then there are the different phases. There are the acute phase, and then patients get also treatment. Then we have the consequences of the treatment, as was explained in the post-intensive care syndrome, the dysphagia. Then people recover. And then we see the later effects, which are fatigue, pain, headache. Some people have cough. We had also some personnel here, not so many, 16, which is not so much on 400, but we had some who were not so ill, but still complain, still don't feel as they were. And these are things I think it's very important to collect data, to follow up, and to follow up long. Obviously, you said the rest of their lives, we don't know yet. We are now, let's say, half a year, 9 months, but it will be something of very long breath that we will have to manage. And I don't have the answers yet, but I think following up, collecting data, sharing data is really crucial, and not underestimate the thing. So now, recently, there is some noise made about long COVID. There were some blogs in the Lancet, in the BMJ, because some physicians had it and some researchers, and now people start listening to it, while we in rehabilitation already knew it. But it's now, in rehabilitation, it's not so easy to go to the big journals. We already tried with some letters, but I think now it's really the time to collect data and stress this and try to publish and also be active on, for example, on Twitter. I see a lot of these comments, and that is very important also towards the politicians, I think, the policymakers. Uhum. Oi. Pode falar, Fabi. Continua, Fabi. Eu vou voltar um pouco nesse tema depois sobre a questão da formulação de políticas públicas e como sistemas de saúde estão organizados para isso. Mas antes eu queria perguntar uma coisa para a professora Linamara, que ela mencionou na apresentação dela. Eu acho que talvez para nós leigos ou mesmo para profissionais de saúde que não estão acostumados para cuidado de alta complexidade, talvez seja legal deixar isso mais detalhado. Professora, você mencionou que nos pacientes que vocês recebem na rede, vocês veem a diferença que faz quando o paciente já recebe um cuidado desde o início da internação voltado para a reabilitação. Como a gente vê, assim,
no contexto da pandemia, meio que todo mundo tentando apagar fogo, fazer as pessoas sobreviverem, né, na UTI, queria que você explicasse um pouco melhor que cuidados são esses que os pacientes têm que receber desde o início da internação, pensando nessa questão da reabilitação futura, e de que forma é possível implantar esses cuidados num ambiente talvez com recursos mais escassos, como em muitos hospitais públicos. Olha, Fabiana, essa é uma pergunta importantíssima e acho que a gente tem que realmente pontuar isso de uma maneira muito realística. O grande investimento é sempre em recursos humanos. Você precisa preparar as equipes e ninguém faz isso do dia para a noite. Talvez o grande legado dessa pandemia seja a certeza de que nós precisamos continuar investindo mais e mais na formação qualificada de recursos humanos, que São Paulo já faz. Nós temos uma estrutura que pode ser comparada a qualquer país da Europa ou qualquer estado americano, muito melhor do que alguns estados americanos. Mas não dá para a gente comparar com o Brasil inteiro. Aqui nesse webinar nós estamos com a presença de colegas de Manaus, que nós temos compartilhado experiência, de Minas, nós também temos compartilhado bastante com eles, mas ainda falta esse investimento permanente. Então, este é o primeiro ponto. Quando eu estou falando de atendimento desde a etapa agudíssima da UTI, eu estou falando de pessoas que sabem trabalhar em times, que sabem falar a mesma linguagem e que sabem usufruir dos cuidados em tempo adequado, nem para mais, nem para menos. E como é que você atua num paciente agudo, grave, para evitar que aquilo possa piorar na recuperação dele ou possa reduzir a chance de recuperação? Evitando o agravamento das sequelas, melhorando a condição funcional, muitas vezes esquecendo um pouco a alteração da estrutura. Tem mais médico vendo isso. O fisiatra tem que garantir a funcionalidade. Tudo que você perde em termos de função, você demora mais tempo para readquirir. Um exemplo claro que nós vimos agora foi o processo da intubação e da extubação. Aqui nesse webinar tem no chat perguntas sobre como é que a gente garante uma boa reabilitação respiratória. Então, tem os protocolos, tem tudo isso, mas tem o treinamento das pessoas. Então, acho que nós temos, a grande lição que a gente tira dessa pandemia é o investimento em recursos humanos. Mais do que equipamento é necessário, como os medicamentos são necessários, mas mais do que isso, é a gente resolver definitivamente como é que a gente estrutura as equipes dentro do sistema de internação agudos, nas UTIs, nos hospitais de transição e nas unidades de reabilitação ambulatorial. Obrigada. E agora eu queria fazer uma pergunta para a doutora Marta, mas sobre um tema que todas vocês falaram de alguma forma, então vou direcionar mais para a doutora Marta, mas se as outras quiserem comentar, fiquem à vontade. Vocês todas mencionaram a questão do papel de um estresse pós-traumático, principalmente no caso de pacientes que passaram por longas internações, e que isso também tem que ser levado em consideração num processo de reabilitação. Eu queria entender se, primeiro, existem evidências científicas que mostram que alterações mais psíquicas, né, como estresse pós-traumático, podem atrapalhar a reabilitação física também, num sentido, sei lá, talvez de adesão do paciente, não sei se isso pode interferir. E se as redes de reabilitação, aí vocês podem falar tanto do caso da Lucy Montoro e a doutora Carlotti pode falar no caso da Itália, se as redes de reabilitação, elas têm psicólogos também, profissionais mais focados nessas áreas de saúde mental. Fabiana, que honra e prazer estar sempre... Acho que tá... Oi, Fabiana. Oi. É sempre um prazer muito grande ver a sua percepção e captar aquilo que é tão importante, né? Então, sim, a própria estadia do paciente numa unidade de terapia intensiva, onde ele não tem contato com pessoas
conhecidas, né? E também numa situação de não saber o futuro, gera esse quadro que é comum, por exemplo, nos veteranos de guerra, na própria estadia da UTI, mas que, em particular, nesta condição de saúde, a Covid-19, tem se mostrado, em termos de prevalência, vamos dizer assim, de sintomas, algo muito, muito relevante e que certamente impacta no programa de reabilitação, até porque essas alterações têm um componente biológico, né? E não só ele, mas a própria capacidade de conseguir organizar, estruturar aquilo que precisa ser feito, a memória evocativa, aquela que você, por exemplo, ensina para o paciente algo que ele tem que fazer, aí você pede para ele fazer uma conta e em seguida retoma aquela atividade e ele já esqueceu. E todo serviço de reabilitação ideal tem sim o grupo da saúde mental, nós temos o privilégio de trabalhar com uma equipe de psicólogos, né, altamente treinados, que detectam essas alterações, que eu vou dizer, da memória, da cognição, e que trabalham esses aspectos dentro do programa. Acho que o ponto mais importante da reabilitação, Fabiana, é exatamente isso que a professora Linamara acabou de citar, a possibilidade de ter essa avaliação e essa abordagem de forma coordenada. Não é você ir para um psicólogo, mas sem ter junto o contexto da meta funcional. É isso que otimiza o resultado e a gente consegue, em curto período, ter um resultado funcional, que é um paciente que volta para a sociedade, que volta para o emprego, que consegue comer, né, sem ter risco de pneumonia aspirativa e assim por diante. Então, obrigada pela pergunta ultra relevante. E vou dizer mais, assim como a sarcopenia, né, que a gente vê da UTI, a gente está acostumado muito a ver isso, aquela fraqueza muscular. Mas, no caso da Covid, professor Lotufo, é muito mais expressivo. A gente não sabe se é decorrente daquela famosa tormenta de citocinas, tempestade de citocinas, mas é muito mais expressivo. Ao mesmo tempo, dentro do programa, a gente vê resultados muito satisfatórios em curto período. A mesma coisa com estresse pós-traumático. Obrigada. Obrigada, doutora. Fabi, eu acho que a professora Carlotti podia responder a mesma pergunta, né? Você pode refazer para ela? Né? Sim, acho que para o contexto da Itália, se ela puder comentar um pouco essa questão do... Yes, in fact, I agree with what has been said. I didn't mention that, but indeed in the first phase, the patients who are isolated and in the first phase of the lockdown, there was a lot of damage due to the isolation. Also here in the center, during some months, first weeks, they were really locked in their room. They couldn't even come out of the room anymore. So that was very, very terrible. Then in the COVID unit, also the personnel is covered. You don't recognize them. So that is really very heavy. And then there is also the families. I don't know if it was mentioned, but as it is described also in the post-intensive care syndrome, there is also the mental health issues and the repercussions on the family members. And then, as has been said, there are the psychological anxiety and stress problems, but there are also the cognitive problems more due to organic factors. So I think it's a mixture of really mental, but also organic problems due to brain damage or to hypoxia. People who were, especially in the acute phase, when they were not able to. I think now it's going better because we know a little bit about the disease and there is more space in intensive care units. At least I'm speaking now for Europe. People are ventilated much faster, gets oxygen much faster. So I think these severe clinical pictures will hopefully be less now. I think we are able to manage better now than in the first months in March and April, where the damage was really, really very important. Thank you. Fabi, Oi. Antes de você continuar, eu selecionei aqui uma pergunta do Luiz Antônio Garlip, que ele pergunta como é que a rede Luci Montoro está lidando com a população que estava
em acompanhamento presencial na reabilitação, né? Ele quer dizer, eu entendo, que são aquelas pessoas que não têm a Covid, mas já estavam matriculadas em segmento. A professora Linamara, e eu passaria também essa pergunta depois para a professora Carlotti, para contar esse problema que são as pessoas que já estavam em segmento e que tiveram que parar com o atendimento. Professora Linamara, podia responder? Olha, em 2 minutos, Luiz Armando. Em 2 minutos, Luiz Armando, olha, nós fizemos uma revolução. A gente fez uma virada de chave do atendimento presencial para a orientação por telemedicina em 10 dias, não deu 2 semanas. Porque era nítido, olhando para a experiência dos outros países, que o isolamento era importante. E é impossível você pensar em isolamento imaginando o transporte que nós dispomos nas grandes cidades. Então, o primeiro movimento foi exatamente esse. Foi dizer para os pacientes que não se tratava nem de licença, nem de alta, mas simplesmente de eles têm garantia da vaga deles, mas eles passariam a receber as orientações por telefone, por celular, e que a gente iria mantendo-os atualizados. Tivemos sorte do sistema de prontuário eletrônico que nós utilizamos, imediatamente conseguir virar essa chave para a gente fazer o teleatendimento. Adquirimos mais uma plataforma para não ter risco, então nós trabalhamos hoje com 2 plataformas de teleatendimento e fizemos um treinamento intensivo nesses 10, 15 dias com a equipe para garantir esse monitoramento remoto. Aproveitamos um pouco da experiência mundial, entramos em contato com todos os colegas e isso está implantado e veio para ficar. Em paralelo, nós fizemos uma revolução do ponto de vista arquitetônico e ambiental. Separamos os espaços e isso nunca mais vai voltar a ser como antes. Nós construímos formatos de atendimento com outra lógica de horário, ampliamos o horário de atendimento para poder atender menos pacientes simultaneamente, mudamos a performance, porque tem coisas que hoje é possível fazer com qualidade num atendimento remoto. Estamos trabalhando com todos os grupos de inovação do Inova USP e do Inova HC para desenvolver estratégias de atendimento remoto. E só para passar um flash, nós hoje temos uma quantidade de sensores em desenvolvimento, inclusive com grandes empresas do mercado. Nós não fazemos isso de forma amadora para garantir o monitoramento remoto. E entendo que algumas ferramentas que já estavam aí, como, por exemplo, o atendimento em neuropsicologia, o atendimento para fazer o treinamento neuropsicológico, a avaliação, já existia, nós simplesmente aderimos. Mas outras ferramentas nós estamos desenvolvendo, com apoio do Inova HC, do Inova USP, e já em fase com aplicativos e com sensores que a gente disponibiliza para o paciente, já em fase de implantação. Mudou o mundo e, portanto, nós temos que mudar juntos. Eu acho que a mobilidade vai continuar sendo um problema para os próximos meses. Os pacientes não podem ficar sem atendimento. Então, se eles vêm uma vez e as outras estratégias nós podemos oferecer por teleatendimento, ótimo. Se ele precisa vir mais vezes, porque o processo exige, ele encontra um ambiente absolutamente preparado e livre de risco para ele, para o cuidador dele, mas para o nosso profissional, para que as coisas possam ocorrer com tranquilidade, segurança, mas sem esquecer qualidade. Eu estou olhando o desfecho o tempo todo. Não há perdão para a gente perder de vista quais são as necessidades do paciente. Professora Carlotti, a senhora poderia explicar o que se passou em termos do acompanhamento dos pacientes que já estavam em acompanhamento nos serviços que a senhora acompanha? Yes, also in Italy and Europe, what we call the collateral damage for people with disability and people needing rehabilitation was huge, because the beginning, all the day hospital ambulatory services were closed. People were discharged home as much as possible to reduce the numbers in the wards.
And also in the north, not in our center, but in the north of Italy, a lot of rehabilitation services and centers were closed and were changed into COVID units. Also the physicians, a lot of them started working as COVID doctors. So that was really in the very acute phase. So we did also a survey in Europe on the measures that the countries took. And we made an estimation, very hypothetical, obviously, that every day 2.4 million people in Europe didn't have the rehab they needed. It was also published in the European Journal of PRM. So the collateral damage is enormous. Now things, obviously those who could try to convert also to telemedicine, tele-rehab as much as possible, a bit slower than in the later regions who could already profit a little bit of these experiences. And now, as far as for the inpatients, it's still not like before. I think what Linamara said is very right. For the whole society, but also for the rehab services, it will never be as before. We will never be as crowded as before. We reduced our occupancy in the wards because you always need place to isolate a patient as soon as there is someone who is suspected. And in fact, it's very much contrary to what we want to do. We want to be social. We want to take people into society. We want to do group therapy. We would want to go to the market with them. We want to, and we do sports, group sports, and all this is, okay, we already started some sports. We start going out a little bit, but all very, very reduced. And this is in fact very, very bad and difficult for rehabilitation and also for the patients, because we cannot give them the messages we want to give them. Whereas we were stimulating to go out and to go together and eat together and have the peer groups and the peer experiences. Now people eat in their rooms, and it's a different world. I think it will still get a little, now it's still a very delicate period with the second wave. Hopefully it will get better, but I'm also afraid it will never be like before. Not only in the rehab services, also in society. I think we will have to adapt as long as there is no vaccines, and even if there will be vaccines, we don't know how good they will work. And I'm also quite pessimistic about that. Yeah. Ok. Obrigado, professora Carlotti. Então, eu passo agora para a Fabi. Nós temos mais 10 minutos de conversa. Então, a Fabi faz as perguntas para que a gente já possa encerrar no tempo que será exatamente às 15h30, horário de São Paulo. Fabiana? Obrigada, professor. Então, já que vocês estavam falando sobre os impactos, né, da Covid para os pacientes que já faziam acompanhamento de reabilitação, queria perguntar para a doutora Carlotti como que o sistema de saúde italiano está se preparando, de certa forma, para receber esses pacientes de reabilitação de Covid. Eu pergunto assim, eu sei que em termos de área a Itália é muito menor do que o Brasil, mas, por outro lado, vocês têm... acho que 8.000 comunes, é um sistema super descentralizado, né? São várias localidades no país. E pelo menos pelo que eu vejo da nossa experiência aqui no Brasil, a gente tem vários centros de excelência de reabilitação, como o Luci Montoro, mas no interior ou nas cidades menores é mais difícil ter acesso a esse tratamento. Então, eu queria saber como que o sistema de saúde italiano está se organizando, se vocês estão preparando os profissionais de atenção primária para receber esses pacientes. E aí, se a doutora Linamara e a doutora Marta puderem também agregar para essa pergunta, falar se a rede Luci Montoro faz algum tipo de trabalho de capacitação para esse profissional que está lá na ponta de atenção básica. Yeah, thank you for the question. As you say, Italy the health system is organized per region. And it's very different in every region. In my opinion, at this point, they're not doing very much for rehabilitation. Okay, one aspect is that rehabilitation is quite well developed in Italy, and there are also a lot of PRM physicians. In Europe, I think it's the country with the highest number of PRM physicians per inhabitants. There were a lot of services.
as for the post-COVID patients, and I don't have so much personal experience because I was always working here in the spinal cord injury center. But I think many people were just sent home. And in the lockdown, there was not even physiotherapy at home. So I think people got very little rehabilitation. And now it's quite late, and they start seeing now these consequences. But there is not a lot yet that has been organized, because a lot of services are still not open or limitedly open. So for me, it is not what it should be. So that's why I think it's important to, some centers like in Bergamo, where there was the biggest epicenter, they are doing a long follow-up study with, I think, around 2,000 patients. They're collecting data, and they are providing some services to them. But yeah, I don't think it is what it should be yet, because the authorities don't realize yet the long-term consequences. And I think, therefore, it's also important that WHO gives these messages also to the countries. We just had Monday and Tuesday WHO European regional meeting, and the topic was like in the World Health Assembly, it was only COVID. So there, with also the other rehabilitation non-state actors and NGOs, we made statements also to draw the attention to rehabilitation. And I think the rehabilitation program with Professor Alarcos Chiesa is really working very hard within WHO. Also, Dr. Tedros, there were some press conferences where he stressed the importance of rehab. But I think it's very important that this is also played on a political level. In Italy, the patients' organizations are quite strong, and they are now also trying to talk to the Prime Minister. And I do know that in if I understood well, in the plan to stimulate also the economy, and in the new phase, the post-COVID phase, they also are putting more money for people with disability and for rehabilitation, because and I think it's more thanks to the patient organizations, in fact. Eu continuo com a Fabi. Para ela, nós temos mais 5 minutos. Ela pode fazer umas perguntas e as nossas convidadas farão... Oi? Não sei se a doutora Lina Mara e a doutora Marta querem falar um pouco sobre essa realidade aí de espalhar mais essa formação de reabilitação para a unidade de atenção básica, não sei. Olha, é exatamente o que a professora Carlotti nos falou, é o que acontece. Eu tenho a sensação que todo mundo esqueceu o que aconteceu com a poliomielite, enterraram o tema e esqueceram que as doenças crônicas vão sempre precisar de muita reabilitação. E nós estamos vivendo o tempo de doença crônica, seja pelo trauma, seja pelas doenças, seja pelas infecções. As condições de saúde crônicas serão as demandantes do sistema de saúde daqui para frente. A Rede Lúcia Montoro, ela já nasceu com esse propósito. Então, as unidades da rede, nós compartilhamos conhecimento, nós dividimos protocolos, nós fazemos as capacitações, aprendemos e ensinamos com as unidades. Os serviços que são de fora, os CERS, nós temos nos aproximado cada vez mais deles. Aqui nesse painel mesmo, nós temos pessoal de Natal, temos gente de São João da Boa Vista, temos amigos de Manaus, quer dizer... Nós divulgamos o que podemos fazer, mas o processo depende também do desejo de quem quer aprender. Mas o querer aprender, às vezes, está ligado à motivação política do local, da experiência que o gestor passa para aquela unidade. Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre como é que a política pública se coloca nisso. Agora, antes de falar da política, e política é sempre pública, né? Isso é pleonasmo, nós precisamos lembrar que o político, o gestor público, ele responde às demandas da sociedade. Se a sociedade for mais exigente com saúde, a sociedade terá mais saúde. Se a sociedade tratar o assunto com alguma leveza, não terá nada. Portanto, a definição, para encerrar a tua pergunta, sim, o Hospital das Clínicas tem uma tradição milenar de ensinar. Nós formamos médicos para todos esses hospitais que você está vendo por aí. Profissionais de todas as categorias da área de saúde são formadas aqui nesse quadrilátero. Isso é uma alegria para nós.
O nosso compromisso é presente. Agora, a demanda pelo ensino, a demanda pela formação tem que vir de quem precisa, de quem quer. É cognitivo isso, né? Você tem uma questão que é comportamento e outra que é do cognitivo. Se você não tiver o comportamento de querer, não adianta você ter inteligência para aprender. Então, você precisa identificar a necessidade. Agora todo mundo identificou. Espero que, em nome da população, as pessoas não se esqueçam disso. Que, em nome do viver bem, com qualidade e da competitividade que se cobra tanto, a população não esqueça isso. Porque, efetivamente, nós vamos precisar treinar. Fabiana, só para a gente fechar aqui, a Marta vai ter muito mais coisa para falar, porque ela hoje comanda 4 anos de disciplina dentro da Faculdade de Medicina. Nós resolvemos o problema do aspirador, do ventilador, do ventilador, 2 palitos, né? Surgiram milhões de engenheiros, os médicos se reuniram, o nosso diretor aqui da faculdade, ex-diretor e hoje presidente do conselho da fundação, professor Zé Otávio, se reuniu com os engenheiros e nós estamos fazendo ventiladores e respiradores a preços módicos, para fazer frente a qualquer multinacional. A gente resolve o problema do equipamento, como vamos resolver o problema da vacina, mas a gente não resolve a questão de recursos humanos numa virada de chave. Isso exige consciência da sociedade, cobrança. É assim que o político funciona. Ele responde às demandas da sociedade. Esse tem que ser o nosso aprendizado. Bom. Nós estamos chegando já no nosso horário. Eu só queria fazer uma lembrança histórica muito interessante, que em fevereiro, o último paciente que estava no Instituto de Ortopedia com poliomielite, ele teve alta, né? Foi uma alta a pedido. Paulo. Né? Exatamente, né? Ele saiu e é justamente a minha geração, que foi a última que teve sequelas de poliomielite. Depois nós tivemos a Salk e a Sabin, né? E todo esse sucesso aí, a gente até esqueceu que existia a Sabin. Nós estamos chegando então no final. Eu peço então 30 segundos para cada uma das palestrantes, começo pela professora Carlotti, para fazer, né, a finalização dessa apresentação, que foi simplesmente excelente, muito educativa e que vai ficar na rede para que todos possam acompanhar, reproduzir e passar adiante. Professora Carlotti, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua presença. Ótimo saber que só está junto aí com a professora Linamara, a professora Marta, trabalhando nesse grupo de trabalho. Professora. Thank you very much. I really enjoyed it also, and I learned a lot from the first presentations also, very good references. I think I want to give the message that we should join forces around the world, learn from each other, because the virus will go up and down, and then we must really strengthen each other, work for evidence. So I also ask everybody to join and to follow us for Cochrane rehabilitation. And yeah, try to live this new reality, making compromises between fighting the virus and the infection, but also fighting for rehabilitation services and making balances every day and trying to make the right ethical choices. I also want to thank for the excellent translations. Ok, muito obrigado. Professora Marta, suas palavras finais. Queria agradecer imensamente essa oportunidade, creio que foi um momento, uma oportunidade de conscientização de mais pessoas. A Covid-19 veio como um acelerador, desafiar os sistemas de saúde e que agora, nessa fase de médio e longo prazo do acompanhamento das pessoas comprometidas, que nós possamos unir forças em todos os níveis para proporcionar o tratamento que as pessoas precisam. E claro, já era antes da Covid uma estratégia-chave para a saúde pública do século XXI, a reabilitação, então agora muito mais, já que 1 em 3 pessoas precisa dela. Obrigada. Muito obrigado, professora Marta. Fabiana, como é que você teria a manchete
que você daria para essa apresentação que nós acabamos de assistir? Sempre essa pergunta, né, professor? É desafiador aí. Não, eu acho que, considerando o que a doutora Carlotti falou e a própria doutora Linamara falou de tantos, às vezes, apesar de a gente ter a capacidade técnica, ter tantos impedimentos políticos ou administrativos para ampliar uma coisa que é tão necessária, né? A gente, talvez eu mostraria assim, como a talvez falta de infraestrutura em locais com menos recursos no país pode colocar em xeque a recuperação desses pacientes e o quanto é importante a gente investir nisso desde agora, né? Acho que essa é uma mensagem que não tem sido muito falada, porque a gente ainda está nesse período de pico, não pico, né? Mas ainda com muitos casos no Brasil. Mas você vê que, assim, até na Itália, se a professora Carlotti explicou que talvez a estrutura ainda não esteja adequada, mesmo sendo um país com mais recursos, imagina o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Muito obrigado, Fabiana, por mais essa colaboração. E eu gostaria, então, agora de fazer uma declaração da importância que foi, durante décadas, a organização da reabilitação dentro do Hospital das Clínicas, de nós termos um hospital na Rua Vergueiro, bem modesto e pequeno, até nós temos agora uma verdadeira rede dedicada à reabilitação, e tudo isso é trabalho da professora Linamara durante todo esse período. Eu convido ela para fazer o encerramento, então, dessa apresentação. Professora. Obrigada, Lotufo. Muito obrigada. Mas, de vez em quando, a gente precisa falar a verdade verdadeira, né? Esse é um trabalho teve muitas cabeças e muitos braços. A gente teria que lembrar desde Valdo Rolim de Moraes, Valdo Carneiro, professora Satico, que ainda hoje está conosco trabalhando. E a sorte que a gente teve de ter sempre uma equipe muito boa, mas também pacientes. Nós trabalhamos, e eu quero agradecer aqui a Associação de Pacientes da Reabilitação, a nossa IDREC, que é quem está patrocinando a tradução simultânea deste evento. A força que os pacientes nos dão na conquista de novos espaços. É graças a eles, é trabalhando com eles e é ensinando a eles que são cidadãos de direitos e que devem exigir tratamento de qualidade em todas as instâncias do sistema, que nós fomos construindo os caminhos e que hoje eu tenho orgulho de participar dessa rede que realmente tem um espaço destacado dentro do cenário do Sistema Único de Saúde. Eu termino dizendo que você, que hoje é o nosso vice-presidente do Conselho, tem uma importância enorme nessa história, porque se você não desse o crédito que nós temos, provavelmente nós não teríamos andado tão rápido. E assim, sucessivamente, cada um no seu espaço tem que ajudar a saúde. Hoje, a gente agradece o Heriberto e a Ana Ruth. A Ana Ruth me acompanha há anos. Não existe para mim tradução simultânea que não seja Ana Ruth. É maravilhoso trabalhar com ela. Mas ela está aqui hoje e o Heriberto proporcionando que todos possam entender e desfrutar do conhecimento da Carlotti. A importância da gente ter hoje, e é isso que eu acho que nos faz diferente nesse momento. Quando nós estamos respondendo às questões de capacitação, o que antes era tão complexo, porque era presencial, hoje basta a gente ter uma plataforma Zoom. O que era tão complexo, que era reunir uma especialista do gabarito da professora Carlotti ou ter o professor Walter Fronteira aqui no chat, hoje é possível bastando um toque. Vamos usar isso a favor da saúde. E Fabiana, com a imprensa absolutamente livre nesse país, como deve ser, e preocupada com os destinos da população, nós chegamos lá. Tá bom. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento à professora Marta Linamara Carlotti, à Fabiana Campricoli, ao apoio que nós tivemos da equipe de tradução, do Alexandre na técnica. O Infovid volta na próxima semana, no seu horário normal, às 18 horas, e nós estaremos discutindo com um convidado da Rockefeller University e de Oxford, sobre os testes sorológicos para a Covid. Nós vamos colocar essa informação a todos
e agradeço muito, né, a presença de todos. Por favor, divulguem, né, passe adiante. Rodolfo, antes de você Por encerrar, favor. nós precisamos fazer um agradecimento especial à APM, Associação Paulista de Medicina, Sim. que nos reuniu aqui nessa plataforma diferenciada, que era a exigência da nossa tradutora, e ainda bem que ela é exigente, assim as coisas andam bem, e ao Centro Colaborador da OMS e à Organização Pan-Americana de Saúde, que nos apoiou nesse evento. Eu falo Perfeito. porque é importante Muito bem lembrado, nós termos professora. as instituições absolutamente aderentes à nossa proposta. As instituições devem estar fortalecidas para a gente poder caminhar em direção ao sucesso. Perfeito. Tá bom, muito bem lembrado. Então, eu agradeço a presença de todos e damos por encerrado, então, essa ótima apresentação.